Olá pessoal, meu nome é Matheus Galas Lopes, eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço parte do Brisa desde 2022. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que implementamos em uma das revisões temáticas conduzidas sobre a tutela do Brisa e que pode ser utilizada para otimizar o processo de extração de dados qualitativos dos estudos incluídos nas revisões temáticas que vocês venham a conduzir ou participar. Esse aqui então é o JotForms, é um gerador online de formulários, de certa forma similar ao Google Forms, mas com algumas diferenças que eu vou apontar mais adiante na apresentação, e que pode ser utilizado com facilidade então para criar formulários adaptados para as necessidades de informações a serem extraídas numa revisão sistemática com meta-análise. Essa plataforma ela pode ser utilizada em uma versão gratuita, porém essa versão é bastante limitada em questão de número de formulários e também de número de envios de respostas para esses formulários. E por isso nós optamos então por assinar a versão paga e ter acesso a maiores funcionalidades na plataforma. Felizmente a empresa disponibiliza alguns descontos para instituições de ensino e também para organizações sem fins lucrativos, o que tornou a plataforma mais atrativa no nosso caso. Essa aqui é a página inicial da plataforma e aqui vocês podem ver que nós já temos alguns formulários criados, tanto para extração de dados como para análise de risco de viés, que vocês vão ver adiante no curso. E esses formulários eles foram criados então no contexto de uma revisão sistemática com meta-análise que foi proposta por mim, como eu já mencionei na última chamada de seleção de integrantes do Brisa. E hoje eu vou utilizar o formulário desenvolvido para esse trabalho como exemplo. E nessa apresentação eu vou focar mais na utilização da plataforma como uma ferramenta para extração de dados qualitativos de um artigo científico, que seria esse formulário aqui. Mas como vocês podem ver e também imaginar, ele pode ser utilizado para diversas funções, não só no contexto de uma revisão sistemática, mas também em outros contextos. A minha intenção aqui é dar para vocês uma visão geral e básica dessa plataforma, de forma que vocês possam aprender um pouquinho e, quem sabe, utilizar nos futuros projetos que vocês vão desenvolver dentro do Brisa. Mas, em caso de dúvidas, por favor, me contatem para mais informações. Começando, então, do início, eu vou mostrar para vocês como criar um formulário. Então, aqui vocês podem ver esse botão laranja. Ele dá a opção de criar um formulário de diferentes formas. Então, você pode começar um formulário do zero, usar algum template que já exista dentro da plataforma. Só que, claro, esses templates que existem dentro da plataforma, eles são mais voltados para diferentes finalidades, como encomenda de algum produto ou registro de pessoas, ou inscrição para algum trabalho, mas é muito difícil imaginar que teria algo dentro de uma plataforma assim, já voltado para uma revisão sistemática com meta-análise, né? Então, tu pode também importar um formulário que tu já tenha pronto em alguma outra plataforma, seja de uma página da web ou clonar um formulário que existe de alguém, algum JotForms de outra pessoa, ou importar como PDF. No nosso caso, claro que a gente poderia utilizar um template já existente de outra revisão sistemática, mas provavelmente vocês utilizariam a funcionalidade de começar um formulário do zero. E nesse caso vocês têm duas opções, né? Que seria começar um formulário clássico ou um formulário na forma de cards. Qual a diferença entre os dois? No caso de um formulário clássico, é o que a gente está mais acostumado, e tem várias perguntas diferentes na mesma página. E eu vou mostrar para vocês que esse foi o estilo de formulário utilizado por nós na nossa revisão sistemática, mas também existe a opção de criar um formulário em forma de cards, que eu vou mostrar aqui como seria, onde o formulário apresenta uma pergunta por vez para cada pessoa. Então, você não tem a opção de dispor o formulário com várias perguntas. Ele mostraria uma pergunta só para a pessoa por vez, o que não é tão funcional no meu ponto de vista. Por exemplo, aqui teria um header,
adicionaria um header na próxima página e então ele mostraria uma pergunta por vez para cada pessoa. Mas no nosso caso, voltando aqui, no nosso caso a indicação que eu dou seria utilizar um formulário clássico. E nesse caso, aqui o logo do nosso laboratório, nesse caso essa é a página inicial que aparece então para iniciar um formulário, e aqui vocês têm no canto esquerdo superior então ferramentas para começar a montar o formulário. Claro que aqui já tem um header, mas vocês podem ver que vocês podem adicionar diferentes campos nesse formulário, tanto um cabeçalho ou uma pergunta requisitando um nome completo da pessoa, com nome e sobrenome, coisas básicas, né? E-mail, endereço, telefone da pessoa, data, para marcar um appointment, assinatura e também elementos básicos de resposta, né? Ou seja, um short text, um texto curto, coisas que nós estamos acostumados a ver quando montamos um formulário no Google Forms, tá? Texto longo, parágrafo ou um drop-down, que é onde a gente consegue adicionar várias opções para a pessoa, por exemplo, cachorro, gato e vaca. Então a pessoa vai ter a opção de escolher entre uma dessas opções quando o formulário aparecer para elas. Eu vou mostrar para vocês depois, como eu já disse, uma visão geral do nosso formulário terminado, para que vocês tenham uma ideia de como funciona o formulário pronto, tá? E outras opções como single choice, ou seja, perguntas de múltipla escolha, né, com uma só resposta, ou perguntas com várias respostas possíveis, pedir para a pessoa fazer upload, então coisas básicas que também seriam possíveis fazer no Google Forms. Um dos diferenciais do JotForms, não tanto no caso não seria muito importante no contexto de uma revisão sistemática com meta-análise, mas em outras áreas, é que existe uma integração entre o JotForms e empresas de pagamentos e cartão de crédito, então pode pedir para a pessoa fazer um pagamento através do formulário. Eu acho que isso não vai ser muito útil para uma revisão sistemática, mas só para vocês conhecerem a plataforma. Não que essa apresentação seja um merchandising dela, né? Mas um diferencial que tem do Google Forms e coisas que são úteis na hora de gerar um formulário para extrair dados de artigos científicos é os widgets, ou seja, as aplicações ou as extensões que a gente pode utilizar para gerar esse formulário. E eu acho que o principal nesse caso é uma lista configurável, e vocês vão entender, eu acho que melhor essa opção quando eu mostrar o formulário pronto que a gente utiliza no contexto da nossa revisão sistemática. Nesse caso, a gente pode editar essa lista configurável de diversas maneiras, mas vocês podem ver que essa lista configurável é capaz de perguntar para a pessoa que está preenchendo o formulário diversas perguntas de uma vez só. Ou seja, a pessoa pode responder com um texto curto, uma resposta com um drop-down de múltipla escolha, selecionar uma data, tempo, coisas que otimizam o formulário de uma maneira que seja possível requisitar diferentes informações de uma vez só para a pessoa que está respondendo o formulário, né? Então, tudo é configurável através das configurações aqui dessa extensão dentro do JotForms, tá? Então, a gente consegue inclusive pedir para a pessoa que está respondendo, no caso de um artigo científico ter mais de um experimento, a pessoa pode adicionar uma linha a mais e continuar respondendo essa lista configurável, no caso, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso formulário de extração de dados da revisão sistemática de antagonistas de NMDA, que é a
revisão sistemática que eu estou coordenando junto com a professora Ana Paula Hermann. Deixa eu editar o formulário aqui para mostrar para vocês. Como aqui vocês podem ver que nós iniciamos o formulário pedindo as identificações da pessoa que está preenchendo o formulário, né? Identificações do estudo do qual a pessoa está respondendo, e também informações gerais, né? Título, autor do estudo. E na segunda página, então vocês podem ver que esse formulário está separado em diferentes páginas. Opa, entrei no formulário de risco de viés, sem querer. Voltando para o formulário de extração de dados, que é o que nos interessa nesse momento. Vocês podem ver aqui que nós também temos informações sobre a pessoa que está respondendo o formulário, informações sobre o estudo sobre o qual a pessoa está respondendo essas perguntas, algumas informações a mais que no caso do formulário de risco de viés. Mas aqui a gente começa com algumas perguntas mais gerais, então se o estudo deveria permanecer na revisão sistemática ou não, se ele deveria ser excluído. E uma das funcionalidades muito importantes dessa plataforma é que a gente consegue construir uma rede de condicionais. Então, no caso da pessoa responder sim, esse estudo deveria ser incluído na análise, a pessoa continua respondendo esse formulário, mas caso a pessoa responda não, esse estudo deve ser excluído da análise, esse formulário ele se fecha, ele vai abrir só a pergunta de por que razão a pessoa acha que deveria excluir esse estudo, e depois ele é direcionado diretamente para a página final do formulário. Então eu vou mostrar isso para vocês no formulário finalizado. Aqui a gente está ainda na plataforma de edição desse formulário. Então aqui temos perguntas de múltipla escolha, perguntas de drop-down. Como vocês podem ver, a gente está trabalhando com diferentes espécies de animais, então a pessoa especifica qual é a espécie com a qual ela está trabalhando aqui, seja peixe-zebra, camundongos, ratos ou outras espécies. A pessoa especifica a espécie, e vocês podem ver que todas essas perguntas elas são obrigatórias, né, que tem um sinalzinho de um asterisco vermelho, e isso é algo editável também, que você pode pedir para requerer essa pergunta ou que ela não seja obrigatória. E então a pessoa especifica a espécie, mas claro que ela só vai precisar especificar a espécie caso ela marque a opção outros. E eu vou mostrar aqui o condicional para vocês nesse caso, que eu acho que é mais simples. Aqui vocês podem ver que é só clicar no botão direito do mouse e vocês conseguem ver Conditional Logic. Então aqui nós temos esse condicional que diz que se a pessoa marcar na pergunta species ou espécie, se ela marcar outro, daí é que aparece essa pergunta para essa pessoa. E a gente pode criar condicionais infinitos dentro desse formulário para esconder ou mostrar diferentes perguntas dependendo da resposta que a pessoa der. Claro que é um processo bem complicado, eu bati cabeça muitas vezes para tentar criar um formulário com todos os condicionais necessários, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona com o formulário pronto, mas é uma das funções que é muito interessante de utilizar dentro do JotForms, tá? Voltando aqui só para o formulário para mostrar para vocês mais algumas partes dele. Então aqui informações sobre a espécie no geral, estágio de desenvolvimento, e aqui também especificar o estágio de desenvolvimento, a droga que está sendo utilizada, né, via de administração, via de administração da droga, se é uma administração aguda ou repetida. E aqui a gente vê uma informação, um exemplo de uma das extensões que eu mostrei para vocês, da lista configurável, onde a gente pergunta ao mesmo tempo por quanto tempo essa exposição à droga foi feita, no caso de um zebrafish via imersão. Então aqui a pessoa ao mesmo tempo põe um número, ou seja, 4, e especifica a unidade, que seria, no caso aqui, em horas, minutos, segundos. Então essas listas configuráveis elas servem para tu extrair duas informações ao mesmo tempo, duas informações de
de, de teor diferente ao mesmo tempo, né? Eu vou mostrar para vocês como isso fica no resultado final, na planilha final. Então, aqui é uma dos diferenciais em relação ao Google Forms, tá? E aqui vocês podem ver que tem informações diferentes, então, sobre a frequência de administração da droga, duração da intervenção e também sobre os desfechos os desfechos que são de interesse para a nossa extração de dados, né? Que no caso é comportamento social, ou seja, fase do ciclo circadiano onde ocorreu o outcome assessment, ou seja, a extração da variável, né, em que fase do ciclo os animais foram testados, o nome do teste que foi utilizado para avaliar o comportamento social, tipo de teste, que não vem muito ao caso, né, é uma coisa muito específica da nossa revisão sistemática, e também informações se essas medidas foram as medidas foram feitas de que tipo, né? São absolutas, tempo de interação ou relativas. Claro que aqui a gente está focando em uma extração de dados qualitativos, a gente não está ainda na fase da extração de dados quantitativos da revisão sistemática, então aqui é tudo relacionado aos nossos desfechos de interesse, mas a gente não está extraindo nenhum dado quantitativo, né? Só as informações qualitativas dos animais, do modelo experimental e também dos desfechos escolhidos para serem extraídos. E claro que nem todo artigo tem um único experimento, então por isso esse formulário está dividido em diferentes páginas, onde aqui a gente tem o experimento 1, mas a gente pode ter diferentes experimentos dentro do mesmo artigo e por isso esse formulário foi criado pensando nisso, então a gente criou pelo menos 5 páginas para 5 experimentos diferentes. Claro que tem alguns condicionais dentro desse formulário, onde se só tem um experimento, só vai aparecer a página do experimento 1 e assim por diante, né? Se tiver um experimento 2, vai aparecer a página do experimento 2 e todas essas páginas têm condicionais para aparecerem ou não para a pessoa que está respondendo o formulário. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco do formulário finalizado e como esses condicionais aparecem no mundo real, né? Quando a pessoa está respondendo o formulário, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, porque o formulário que a gente criou é bem extenso, né? Bem complexo, com vários experimentos diferentes, vários condicionais diferentes, mas ele é bem funcional uma vez que aparece para a pessoa que está respondendo. Aqui então está a plataforma carregada, eu acho que ele apareceu carregado a página 4. Vamos voltar para a página inicial do formulário, só para vocês verem a página, a resposta do formulário desde o seu início. Só um segundinho. Tá, aqui carregou então o formulário, vocês podem ver que essa página do formulário ela é adaptada para uma pessoa utilizar tanto respondendo através de um telefone, ou de um tablet, ou de um desktop, né, no computador. E isso é realmente funcional. Se a pessoa está trabalhando do telefone, ele se adapta para a tela do telefone e a pessoa consegue trabalhar utilizando qualquer uma das plataformas que for mais interessante para ela, né? Tá, então aqui eu vou preencher uma parte do formulário só para vocês terem uma noção de como ele funciona. Eu sou o Matheus, vou criar uma resposta. Cada um dos nossos estudos eles tem um código para linkar com o estudo. Vou adicionar qualquer nome aqui que já está pré-registrado, só para ter uma ideia. Vou aqui para a próxima página. Aqui é onde eu mostrei antes para vocês, né? Um dos primeiros condicionais que a gente tem, se esse estudo deveria ser incluído ainda na revisão sistemática ou não. Então nós temos 3 opções que seriam sim, incluir na análise. Se eu clicar aqui, o formulário continua aberto, então eu consigo responder as informações sobre o experimento 1. Agora, se eu responder não, esse estudo deve ser excluído da análise, abre a pergunta obrigatória que eu tenho que responder aqui, qual é a razão para excluir esse estudo, que vocês já devem ter visto ao longo do curso. Então,
eu diria que esse estudo deve ser excluído por que não tem a população adequada. E aqui eu consigo colocar observações relacionadas a por que eu estou excluindo esse estudo ou não. E também nós temos uma terceira opção aqui nesse caso, que sim, esse estudo deveria ser incluído na análise, mas esse formulário talvez não é ideal para fazer a coleta. Ele é muito difícil, é muito complicado e eu teria que fazer essa análise de forma manual mesmo. Então eu posso clicar aqui, não aparece mais a pergunta sobre qual a razão de exclusão, então é só me dar a opção direto de botar observações de por que esse estudo deveria ser excluído, deveria ser extraído de forma manual. E então eu sigo para a próxima página, onde eu consigo colocar meu e-mail aqui e ele me envia uma versão do meu formulário respondido para o meu e-mail, para eu ter guardado para conferir no futuro, tá? Então, voltando para a versão editável da plataforma, aqui a gente também consegue fazer algumas configurações desse formulário, que é pedir para enviar um e-mail toda vez que a pessoa responder o formulário. Então eu consigo pedir para a plataforma me avisar se a pessoa está respondendo ou não o formulário e mandar para a pessoa que está respondendo o formulário a versão das suas respostas se ela pedir, tá? E aqui a gente configura também a Thank You Page, ou seja, a página final do formulário, onde a gente pode colocar o link para a pessoa responder mais de uma vez o mesmo formulário, tá? Voltando para a página inicial, uma coisa interessante também da plataforma é que ela tem integração com outras diferentes plataformas, que seriam o Slack, o Zoom, Google Sheets e Google Calendário, onde a gente consegue criar funcionalidades melhores entre o grupo de trabalho e também a plataforma do JotForms. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é como ficam as planilhas, né? Então, toda vez que alguém responder o formulário, essa resposta vai vir para uma planilha associada a esse formulário. Então, aqui estão todas as perguntas que tem naquele meu formulário, então a identificação da pessoa, e claro que no nosso caso e no caso da maioria das revisões temáticas, cada avaliador, cada avaliação é feita em dupla, né? Então aqui vocês podem ver que tanto eu como a Amanda fizemos a avaliação do mesmo estudo, com o mesmo código, o mesmo título, e isso é feito para identificar divergências na nossa avaliação e resolver essas divergências ao longo do tempo. Então vocês podem ver que, na verdade, essa plataforma aqui, essa planilha é muito similar a um Google Sheets, uma planilha do Excel, com uma grande diferença, que é aquelas respostas que as pessoas dão para as perguntas das extensões, né, que seriam as planilhas configuráveis, né. Então deixa eu achar aqui aqui a gente tem vários exemplos para dar para vocês. Naquelas listas configuráveis, onde as pessoas respondem mais de uma coisa na mesma pergunta, né. Então a gente tem a frequência, a velocidade de administração da droga. Então é 1 por dia, ou a duração do protocolo, 14 dias. Então essas informações sempre ficam na mesma coluna, tá? Na mesma célula dentro da planilha. E então, depois que essa planilha estiver toda preenchida, com todos os dados, a gente consegue também fazer consegue exportar essa plataforma, essa planilha de diferentes formas, tanto como um formato de CSV, Excel ou PDF, tá? Então ela tem integração para qualquer outra das plataformas para fazer a triagem dos dados, limpeza dos dados. Então essa plataforma ela serve mais para fazer a coleta, não tanto para fazer a curação dos dados em si. Então essa planilha aqui está pronta já, eu vou extrair ela daqui, levar para o Excel ou para o Google Sheets para fazer a curadoria dos dados, né? Fazer análise das divergências entre as pessoas que estão extraindo os dados. Mas ela é muito interessante para fazer essa parte inicial, tanto de extração de dados qualitativos e também de análise de risco de viés, tá? Entre diferentes pessoas.
Então isso aqui era só para esse vídeo, essa exposição era só para dar uma ideia geral para vocês dessa plataforma. É uma ferramenta muito interessante que tem algumas diferenças diretas assim quando a gente compara com outras plataformas como o Google Forms, que é um pouco mais engessado no quesito de condicionais que a gente pode utilizar ou extensões que a gente pode utilizar. E mesmo um Excel, né, que muitas pessoas utilizam Excel direto para fazer a extração de dados, que pode ser confuso, não é tão compartilhável. É uma forma, então, utilizar o JotForms é uma forma de otimizar esse trabalho e trabalhar em grupo com pessoas de diferentes lugares, tá? Claro que essa aula é bem uma exposição geral sobre as funcionalidades da plataforma. Se vocês precisarem de mais ajuda, tiverem dúvidas ou quiserem informações mais detalhadas sobre algum tópico específico, por favor me contatem, tá? Muito obrigado e até mais.